Olá pessoal, meu nome é Felipe Lima Barbigiani, sou psicólogo clínico e pesquisador na área da psicologia analítica do Jung, né? Psicologia complexa. Ano passado eu publiquei um artigo na revista Self sobre as influências do pragmatismo de William James na psicologia do Jung, né? O artigo acabou saindo com o título A Verdade Instrumental do Pragmatismo de James como Critério do Método Construtivo de C.G. Jung. E a intenção inicial era colocar o título como O Pragmatismo de William James na obra de C.G. Jung, Fundamentos Epistemológicos Metodológicos e suas implicações práticas, né? Porque basicamente o artigo trata dessas questões, né? Bom, de qualquer modo eu vou linkar o artigo aqui embaixo e vou fazer uns 2 vídeos pelo menos para trabalhar esse artigo, expondo o conteúdo de modo que daí o vídeo não fica muito grande, né? Muito cansativo. A partir do momento em que esse debate acerca do status científico em psicologia começa a borbulhar no meio da psicologia no sentido mais geral, é muito importante que nós, que somos pesquisadores da área da psicologia complexa, tenhamos, digamos assim, fundamentos para justificar o que nós compreendemos por ciência, né? E grande parte da construção da psicologia do Jung está fundamentado em determinados pontos de vista que William James sempre defendeu. E isso é muito interessante, né? Existe uma certa lacuna sobre estudos da influência do pragmatismo na psicologia junguiana. Isso é interessante até mesmo para talvez tentar compreender o que significa essas divisões de escolas, né? No sentido que o Samuels propõe. Será que se trata de divisões ou de epistemologias diferentes que fundamentam, digamos, o que eles chamam de escola clássica, que eu não concordo, a escola desenvolvimentista e a arquetípica, né? Bom, de qualquer modo, o nosso tema aqui é o pragmatismo e a psicologia de Jung, né? Então, nesse artigo, né, eu basicamente divido ele em 4 partes. Eu aponto as influências históricas e epistemológicas do pragmatismo na psicologia de Jung. Depois, as influências, né, acerca da psicologia do espírito, que o pragmatismo de James influencia na psicologia de Jung. Depois, as críticas e assimilações. E, posteriormente, essa relação entre os pressupostos metodológicos que James utiliza na obra As Variedades das Experiências Religiosas com o método construtivo de Jung, né? De qualquer modo, provavelmente neste vídeo eu vou trabalhar somente até a parte das críticas e assimilações, né? O Jung e o James, eles nasceram em épocas... os dois nasceram no século XIX, mas quando... E se conheceram pessoalmente, né? O Jung nasce em 1875 e morre em 1961. O James nasce em 1842 e morre em 1910. Os dois se conheceram em 1909, quando Jung vai até a Universidade de Clark, nos Estados Unidos, né? E eles conversam e tudo mais. Porém, um ou 2 anos posterior a isso, o James morre, né? Então, o contato pessoal entre os dois foi muito breve, o que é uma pena, né? Mas, de qualquer modo, o próprio Jung assume uma grande dívida com a produção do William James, tanto do ponto de vista da filosofia pragmática, quanto os seus
as suas contribuições para o campo da psicologia geral, né? Bom, o que que significa o pragmatismo, né? O pragmatismo é uma filosofia. A etimologia da palavra é derivado de ação ou algo prático. Algumas pessoas, no senso comum, utilizam pragmatismo num sentido esdrúxulo. Ou seja, tal pessoa é pragmática, essa pessoa vai e faz, né? Como se a pessoa não pensasse para agir, por exemplo, né? É uma pessoa puramente prática. Isso não tem nada a ver com a filosofia pragmática, né? De forma alguma. Por mais que o James ele critique o intelectualismo, ele jamais deixa de lado a importância do intelecto. Basta ler os livros dele e ver a envergadura intelectual e a largueza de espírito que ele tem, né? Nas próprias palavras do Jung. Um espírito largo, né? Não carrega preconceitos quando analisa as coisas, né? De qualquer modo, o James define o pragmatismo como um princípio para se atingir uma clareza perfeita nos nossos pensamentos em relação a um objeto, considerando então quais são os efeitos que esse objeto envolve na prática, né? E quando ele coloca um objeto, que pode ser, por exemplo, um pensamento, um princípio, um determinado estímulo externo, né? E James, então, define o pragmatismo, né? Qual que é o objetivo do pragmatismo? É um método para assentar disputas metafísicas. E aí, isso ele vai explanando nas conferências que estão naquele livro, né? O Pragmatismo. Eu recomendo aquela edição dos Pensadores, né? Essa aqui. Porque eu acho melhor o texto. De qualquer modo, não vou fazer propaganda para ninguém aqui não. Então, o pragmatismo, o pragmatismo se coloca assim. O mundo, ele é um ou muitos, né? Ele é predestinado ou livre. Ou seja, existe uma determinação absoluta ou existe livre-arbítrio? O mundo ele é material ou ele é espiritual? E aí o pragmatismo, então, busca interpretar cada noção traçando as suas consequências práticas. Ou seja, que diferença faria para mim se o mundo fosse determinado ou se ele fosse livre? Que diferença faria se ele fosse material ou espiritual? Né? O pragmatismo ele busca soluções prospectivas, ou seja, ele é orientado para o futuro. Né? Ele faz uma crítica às filosofias que se voltam para as causas absolutas do passado, seja do ponto de vista do materialismo, seja do ponto de vista do idealismo, né? Que é melhor que espiritualismo, né? Para não se compreender errado aqui do que se trata. Mas de qualquer modo, né? O pragmatismo ele se filia a uma atitude empírica, mas não de acordo com o empirismo crasso ou empirismo ingênuo, né? Que simplesmente busca essas causas absolutas na matéria. Né? O James, no pragmatismo, ele estabelece dois tipos de temperamento. O tender-minded e o tough-minded. O tender-minded seria uma espécie de espírito tenaz. Ou melhor, espírito tenaz não. Espírito suave, né? Enquanto o tough-minded seria aquele de espírito... aí sim eu acho que seria tenaz. Mas é o espírito... me perdi aqui. Bom, acho que deve ter algum problema aí com o tough-minded, né? Mas seria o espírito duro, por assim dizer, né? De um lado, você teria o racionalista clássico e do outro lado você teria o materialista clássico, né? No seu sentido mais extremo. E aí, o que o James propõe é que o pragmatismo é um método para resolver essa disputa. Porque não se trata de uma disputa de proposições. Se trata muito mais de disputas
a partir de premissas que dependem do temperamento do pesquisador. Então, olha como isso é importante do ponto de vista para a psicologia do Jung, por exemplo, né? Quando o Jung fala de equação pessoal, foi aqui que ele encontrou uma grande chave para pensar acerca de um pesquisador, por exemplo, que fala de dar primazia a um determinado instinto ou outro, né? Um pesquisador que ele é mais materialista ou que ele é mais orientado pelas ideias, pelo aquele que busca mais a determinação causalista ou aquele que busca compreender qual que é a finalidade, né, da ação. Em outras palavras, eu estou falando de Freud e Adler, né? Porque o pragmatismo ajuda o Jung a ter uma chave para conciliar esse conflito. Não nas escolas lá, né? Da psicanálise do Freud ou da psicologia individual do Adler, mas para propor uma superação disso em sua própria formulação de psicologia geral, né? O pragmatismo ainda, ele, em sentido mais amplo, é uma teoria da verdade. Então, uma citação direta do James. A verdade de uma ideia não é uma propriedade estagnada nessa ideia. Acontece ser a verdade uma ideia. Esta torna-se verdadeira. É feita verdadeira pelos acontecimentos. Essa é a concepção de verdade instrumental. Seria uma verdade que procura muito mais compreender que não se trata de uma coisa absoluta ou rígida, mas é uma verdade que é concebida momentaneamente, que pode durar muito tempo, pode durar pouco tempo, e ela vai ser verdade enquanto funcionar, né? Então, em certa medida, ela busca compreender os conceitos, as ideias, como atalhos conceituais, né? Ferramentas de trabalho. E em outro sentido, aliás, em outro sentido não. E ainda que considere uma pluralidade de verdades, né? Então não existe uma verdade absoluta. O mundo como um enigma em que existe uma verdade absoluta e quem descobrir essa verdade vai ter a chave do universo. Pelo contrário, né? Existe uma pluralidade de verdades, né? Existem princípios que correspondem a determinadas verdades, assim como fatos, né? E a opção de um ou outro é inútil se você não coloca esses dois pontos de vista à prova, para compreender na prática quais são os efeitos que pode se extrair daí, né? Bom, de qualquer modo, como que o pragmatismo, digamos assim, quais são os principais aspectos que eu poderia descrever como sendo de do pragmatismo de grande influência na psicologia do Jung. Antes disso, eu me esqueci, mas eu gostaria de citar alguns autores que estudaram a relação do pragmatismo de William James com a psicologia do Jung, né? Primeiramente, Eugene Taylor. O Eugene Taylor fez uma pesquisa em 1980 em que ele descreve várias relações, várias influências do pragmatismo na obra do Jung. Posteriormente, Chandazani traz essas questões à tona, né? E isso juntamente com outros pesquisadores, né? Aqui no Brasil, temos a dissertação de mestrado do Pedro Henrique Rezende, né? Uma dissertação muito interessante, e também alguns outros que comentam certas relações, né? Eu colocaria também as obras, os livros do Heráclito Pinheiro Aragão, que sempre está evidenciando esses aspectos pragmáticos da psicologia, na psicologia do Jung, né? Bom, retornando então, eu diria que quais são as principais contribuições do pragmatismo na psicologia complexa? A, a influência dessa atitude
do James para Jung formular uma noção de ciência. Então, existe uma atitude pragmática que Jung assume para formular uma ciência. E logo mais iremos trabalhar isso, né? O pragmatismo de William James, ele influencia a reformulação da noção de libido, de energia psíquica, né? Em termos de acordo com aquela classificação, aquela separação de diferentes temperamentos, né? A equação pessoal, tipologia e pluralismo, né? Então, tipologia fica muito claro quando Jung escreve tipos psicológicos, a grande influência que James tem nesse sentido, né? Existem algumas conferências que o Jung fez antes de escrever o livro mesmo, Tipos, em que ele está sempre citando o William James, né? O pluralismo no sentido de considerar a necessidade da psicologia geral não se prender a um certo monismo metodológico, né? Mas buscar sempre compreender que existem diferenças de temperamentos, diferenças de atitude, instintos diferentes, vários instintos, por exemplo, que podem estar mais presentes ou não na vida das pessoas. Inclusive na obra 7/2, né? O Eu e o Inconsciente tem um apêndice em que você tem o texto do Jung, a estrutura do inconsciente, né? Em dado momento, que é um texto de 1916 que ele publicou na revista do Flor Noir. Em dado momento, o Jung afirma: devemos muito a William James ter mostrado a importância do pluralismo em psicologia, né? Não dá para fazer uma psicologia puramente ideal ou puramente materialista. É necessário levar em consideração essas oposições o tempo inteiro, né? A concepção de verdade instrumental se torna presente em toda a obra do Jung. Isto é, tanto do ponto de vista da aplicação prática do método, para se considerar uma coisa verdadeira ou não, e também do ponto de vista da própria justificativa do que o Jung compreende por ciência, né? James influencia em larga medida a investigação do fenômeno do espírito. Então, no livro do James, As Variedades da Experiência Religiosa, é exatamente isso que James está fazendo, investigando o fenômeno do espírito, isso é, a experiência religiosa no indivíduo, né? Não enquanto uma produção através de determinados dogmas de instituições, mas o estudo psicológico dessas experiências, né? E o Jung compreende que essa pesquisa do James é muito importante, exatamente pelo fato dele dar uma prova pragmática de que é possível estudar fenômenos religiosos, luminosos ou espirituais sem fazer um racionalismo, né? Sem estar descolado da própria realidade. Isto é, compreender essas experiências muito mais a partir dos seus efeitos do que procurar justificar, né? Qual seria a causa, por exemplo, né? E isso vai ser trabalhado ao longo da apresentação. E ainda, James exerce influências metodológicas em Jung. Então, em Memórias, Sonhos e Omissões, escrito por Chandazani, tem um capítulo, né, que é dedicado a James, em que o Jung havia escrito, né, para isso ser inserido na dita autobiografia, que não é biografia, né, porque foi a fé que escreveu e omitiu várias coisas, né, como, por exemplo, esse capítulo do James, que vai sair agora o manuscrito original, que o Chandazani está organizando, né, mas o Jung afirma, então, né, o James me forneceu pressupostos metodológicos para a formulação de uma psicologia que não fosse neurótica. O que o Jung está querendo dizer?
uma psicologia que não reduzisse os fenômenos a eventos puramente neuróticos. Experiências religiosas não são fenômenos neuróticos, né? É necessário se ter uma metodologia que leve em consideração que a psique pode produzir tanto fenômenos patológicos quanto fenômenos salvíficos, né? Fenômenos que produzem saúde mental, por assim dizer. E é até interessante, né? Porque quando eu terminei de escrever o artigo, eu coloquei o nome desse capítulo, né? Dessa seção. Aproximações entre o juízo espiritual de James e o método construtivo de Jung, né? E eu até mudaria. Hoje em dia acho que eu fui até humilde demais nesse momento, mas eu colocaria de fato, assim, né? Influências do método de James em Jung. Porque você tem uma afirmação do próprio Jung acerca disso, né? James me forneceu pressupostos metodológicos. É diferente fazer uma aproximação, né? Como muitas pessoas fazem, por exemplo, pegam Hegel e aproximam com determinados pontos de vista do Jung. O próprio Jung não gostava da filosofia do Hegel exatamente pelo fato de se filiar a pragmatismo, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, pega Hegel e tenta fundamentar a psicologia do Jung através disso, está fazendo uma aproximação, que pode dar certo ou não. E não está partindo do próprio Jung para sustentar o que está sendo dito, né? Então, todas essas tentativas de fundamentar epistemologicamente, metodologicamente, a psicologia de Jung com autores que não foram fundamentais para essa construção é uma aproximação. E no caso do James, certamente é uma influência. Isso tá. E eu mostro isso com fatos, né? Não com ilações da minha própria cabeça ou até mesmo, enfim, omissão de fatos, né? Bom, então de qualquer modo, esse vídeo ele foi introdutório. Provavelmente eu vou ter que fazer mais uns 3 vídeos, né? Para não ficarem muito grandes assim. E aí eu vou postando ao longo do tempo. Quem tiver interesse, é só ler o artigo, porque eu não vou estar trazendo nada muito além do que não está no artigo, né? Mas como tem pessoas que preferem vídeo, é importante que se traga esse material para a comunidade, né? Não somente a comunidade científica, mas a comunidade geral do YouTube. E também, e de certa forma, esse debate ele tem que ser levado a sério, né? Para quem se propõe a fazer pesquisas sobre a psicologia do Jung. Não podemos simplesmente nos calar diante de vários ataques que são feitos, né? Vários espantalhos de Jung. E é isso, então, no próximo vídeo aprofundaremos nos aspectos mais conceituais, históricos e etc.